Bom, então a gente vai apresentar hoje os métodos literários, né? E a gente vai iniciar então pela codificação dramatúrgica. Para a codificação dramatúrgica, o Saldanha traz ela como sendo a observação do drama social, né? A vida, aí ele fala até que a vida é percebida como uma performance. Então, para isso, a gente pegou uma memo de um dos alunos do nosso grupo para fazer a análise. E como pergunta, a gente selecionou, então, quais são as facilidades e dificuldades enfrentadas na trajetória para se tornar um pesquisador. Então, e o que foi feito para transcendê-las e alcançar o objetivo. Então, a partir dessas perguntas, a gente começou a codificar o memo a partir desses 6 itens que o Saldanha traz na codificação dramatúrgica. Os objetivos, os conflitos, as táticas, as atitudes, as emoções e aí subtextos, né? Então, aqui estão aparecendo vários códigos, porque a gente utilizou essa mesma memo para as outras formas de codificação também. Mas aí a gente começou a codificar. Perdão, só um segundo. Vocês sabem como colorir, né? Os códigos. Não. Não sei, prof. Nossa, a gente não ensinou, então vamos lá. Então já faz isso para facilitar, tá? Então, antes de continuar, então, veja que a nossa aula é isso, aprender o Atlas e... Bom, eu já vi que a ideia está super boa e é isso mesmo. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, veja a importância de você ter uma questão de pesquisa, entendeu? É impossível você fazer análise, trazer os exemplos de códigos sem ter uma questão de pesquisa. Então, até o Saldanha tem um pedacinho que ele fala, que ele diz assim, olha, a codificação gramatical ela é uma codificação básica de dados, muitas vezes, demográficos, que você não precisa, você vai precisar dessa informação, sempre, independente da questão de pesquisa que você tem. Agora, os outros métodos é para você se inspirar a partir da questão de pesquisa que você tem. Então, por isso que a importância é como se a gente tivesse que fazer assim, ó, no livro, ao mesmo tempo que a gente está estudando os tipos de codificação, a gente está estudando como elaborar boas perguntas. Porque se você não tiver uma boa pergunta associada a uma boa codificação, você não tem a resposta. Então, é isso que ele está tentando te mostrar. Então, quando eu vi aqui a questão das meninas, ou das meninas e meninos, eu não lembro quem é o grupo, a questão delas, pela questão a gente já vê, puxa, mas eu preciso ter uma base, eu preciso ter alguma coisa que justifique o que eu vou buscar nesse material. Certo? E aí você encontra o Saldanha como um método de codificação. Então, é alguém que te diz, bom, então o que eu vou buscar, tá? Ele representa, ele dá essa, né? Eu posso codificar de uma forma, né? Usar esse tipo de codificação dramatúrgica. Então, pode ir. Ah, não, bom, desculpe, eu ia ensinar a colorir. As cores, então, vamos lá. Então, você vai abrir o gerenciador de códigos. Fecha um pouquinho as janelinhas aí do lado. Isso. Tá. Ah, calma lá, mais uma coisa, mais uma aprendizagem. Sabe como fechar todas de uma vez? Vai na setinha para baixo, clica na setinha para baixo, ali no nome, ali onde você estava, em cima, onde você tem isso. Clica na setinha, ó, fechar tudo. Salva, né? Isso. Ele está salvando, daí ele vai fechar. Porque a memo sempre você precisa salvar. Pronto, fechou tudo.
Aí agora você vai lá no gerenciador de códigos. Isso. E aí você vai selecionar. Por exemplo, eu quero que os códigos de... não, vai selecionar os códigos. Tá? Quais códigos, por exemplo, que você quer que tenha as mesmas cores? Isso, os DCs. Ok. Então você vai lá e lá em cima tem mudar cor. Bem em cima, lá em cima no menu. Isso. Aí você escolhe a cor. Uhum. Aí, para os outros. É super útil, tá, gente? Viu como vocês já estão familiarizados com o software? Muito bacana, entendeu? No começo era difícil explicar isso, vai aqui, vai ali. Agora você já fica fácil fazer uma aula só de áudio. Uhum. Ó, ficou melhor? Ficou. Bom, então, continuando na codificação de dramaturgia ou dramatúrgica, não sei como é a tradução certinha para isso, mas aí a gente começou a analisar a memo, né, da participante do nosso grupo, e aí aqui, então, a gente, iniciando, a gente colocou profissionalizar para dar aulas como um objetivo. E aí, logo na sequência, um conflito que seriam os planos futuros. Quando ela fala que para que ela pudesse se profissionalizar para dar aulas, ela precisaria entrar num mestrado e em um doutorado, só que fazer pós-graduação não estava nos planos imediatos dela. Então, a gente codificou isso como um conflito. Aí, continuando, ela fala que achou mais vantajoso optar pelo mestrado, tanto por questões financeiras quanto pelo renascimento do sonho antigo de dar aulas. Então, a gente colocou como uma tática que ela aferiu as vantagens de optar pelo mestrado. Logo na sequência, a gente codificou como uma atitude de decisão, quando ela fala que, diante das possibilidades ofertadas pela instituição, ela optou por cursar o mestrado em Direitos Humanos e Políticas. Aí, logo na sequência, a gente codificou uma emoção, que seria um desejo por mudança, quando ela fala que essa escolha se deu por motivações pessoais, já que sempre me considerei muito justiceira e tinha muita vontade de mudar a realidade que vivenciamos. Aí, continuando, mais uma emoção, surpresa, quando ela fala que foi surpreendida com a primeira colocação. E mais um conflito, a inexperiência, quando ela fala, tive muitas dificuldades por não entender como a academia funcionava. Aí, seguindo, mais um conflito, que ela fala aliar meus estudos a uma jornada de trabalho puxada como jornalista de um hospital pediátrico. Então, aqui a gente codificou um conflito que seria aliar o trabalho e os estudos. Aí, na sequência, uma tática, que ela fala que precisaria passar no próximo processo seletivo para manter a bolsa de doutorado, né? E, na sequência, de novo, atitude, decisão, quando ela fala que ela optou pelo programa pelo programa em educação. Continuando, uma emoção, paixão, quando ela fala encontro-me apaixonada pelo universo acadêmico e pela pesquisa. E aí, por último, mais uma emoção, que é a motivação. Que quando ela fala que família é tudo para mim, é o que me mantém motivada para tudo que eu faço na vida, inclusive a pesquisa. E aí, gente, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos supor que a gente usou essa codificação, sei lá, em 20 alunos, tá? Eu poderia, no final, será que as emoções, tá? Os tipos de emoções, deixa eu ver qual ladinho, só para ver qual que é essa que você colocou. A motivação, tá?
certos tipos de motivação, não existem diferentes tipos de motivação para uma determinada situação, enfim, são várias respostas que depois você vai conseguir cruzar. Agora, vamos fazer uma tentativa. Eu achei super bom o exemplo, está super claro. Para vocês, está claro? Da codificação dramatúrgica? Sim. Eu queria que vocês... Agora, vamos ver mais uma coisa técnica, tá? Eu queria ver, que eu não testei ainda, se o Atlas TI 9 faz isso, tá? Porque eu acho que no 8 não fazia. Eu posso filtrar por documentos, por grupos de documentos. E eu quero ver se eu posso filtrar por grupos de códigos. Então, todo mundo sabe criar grupos de códigos, né? Isso já foi. Então, vamos lá abrir o gerenciador de códigos. Uhum. Aí, desculpe, gente, o gerenciador de grupos de códigos. Não, de códigos. De grupos de código. Fecha, pode ir lá de novo em início. Ou abrir ali, também dava ali. E o grupo de códigos, ó. Isso. Agora você vai criar um novo grupo que você vai chamar de códigos dramatúrgicos. Novo grupo. Novo grupo. Isso. Tá. Códigos, pode já criar todos. Códigos dramatúrgicos, códigos de motivo, códigos narrativos e código verbal exchange. Como que eu traduzi o código de verbal exchange? Porque verbal exchange... Trocas verbais. Códigos verbais, não, mas é de transcrição. Troca verbal. É verbatim, professora. Verbatim, isso, verbatim. Códigos, isso, essa é a palavra, então, porque já existe essa palavra, né? Porque tá. Aí, tá. Agora vamos colocar cada pessoinha aí no seu grupo. Aqui. Isso, escolhe cada um, isso. Pronto. Tá. Agora, a gente vai na ferramenta analisar. Deixa eu ver se é lá. Não. Vamos no início novamente. Vai no início. É que eu pensei nisso agora, tá? Não pensei porque eu quero, assim, poder ver os diferentes códigos. Agora vamos ver se você clica 2 vezes, vai no gerenciador, abre o gerenciador, clica 2 vezes no código que você estava explicando agora, que é o dramatúrgico. Clica 2 vezes nele. Dá duplo clique. Vamos ver se ele faz. Não faz nada. Então, vai no código, vai no gerenciador de códigos. Aqui. Abriu o gerenciador. Não, está no grupo de códigos. Vai no gerenciador. Isso aí, abriu. Agora, clica. Vai no gerenciador ali do lado e clica 2 vezes no dramatúrgico. Isso, é bem? Não, uma vez só, já achei o menu. Então, ó, quando você está no gerenciador de códigos, observe que lá em cima ele abriu um menu. Gerenciador de códigos, pesquisar, filtrar, ó, ferramentas, exibir. Tá, vai em pesquisar, filtrar. Isso.
Aí você vai setar um filtro. Você vai dizer que você quer, ó, definir filtro global. Então, ele vai definir o filtro global nos códigos dramatúrgicos. Certo? Deixa eu ver se tá. Olha, veja que aparece aqui do lado, ó. Filtrar códigos no grupo dramatúrgicos, tá? Agora, vamos lá no teu documento. Vamos ver o que aparece quando você clicar nos documentos. Ah, legal. Viu? Ó. Ele aparece só os códigos. Exato, você consegue ver, entendeu? Então, esse é um recurso que a gente tem que é super interessante. Às vezes você tem vários códigos, mas você quer focalizar a tua análise em determinados códigos e está muito poluído. Então, você pode fazer um filtro. Ele não deixa de mostrar os outros, né? Mas ele tira, exatamente. Ele mostra que existe uma codificação ali, olha. Mas você consegue ver daí, certo? Porque daí, às vezes, você quer... veja, na realidade, eu estou antecipando. Isso é um recurso, tá? Do primeiro para o segundo ciclo. Quando você começa a analisar que códigos, determinados grupos de códigos aparecem ou não aparecem, entendeu? Então, isso é um recurso que você tem da passagem do primeiro ao segundo ciclo. Por quê? Porque nessa passagem do primeiro para o segundo ciclo, você precisa tentar enxergar padrões, ou padrão de aparecimento de código, certo? Coisas desse tipo. Ou padrão no interior de cada código. Então, esse filtro é um recurso super importante. Tudo bem? Como é que eu tiro o filtro? Só diz... Veja aí, é só clicar aí. Ó. Aqui. Lá no filtro. Não, ó. Aqui em cima. Mas veja, clica. Veja se ele sobe. Se ele tem esse atalho, entendeu? Tem. Eu não tinha certeza se ele tinha esse... Ó, aí, olha, e aí tira ali também. Porque aqui ele não acontece. Não. Aqui ele reduz aqui desse menu. Exatamente. Aí aqui só vai mostrar... Exatamente. Ó, você clica aí, todos os outros códigos voltam a aparecer. Certo? E se você vai lá no gerenciador de código, você pode tirar o filtro de tudo. Olha, vai lá no gerenciador de códigos novamente. Abre ele. Tá? E aí aqui você tira o filtro de tudo. Se você for ali em cima, ó. E pode ser remover filtro global, mas aí você tem que remover de... Ó, já removeu, mas deixa, só que eu não sei se ele aceita. Ó, porque olha lá em cima que você tem a opção remover filtro global. Tá. Daí ele exclui. Aí ele abre tudo novamente, entendeu? Fica o projeto normal. E aí ele não me dá mais a opção de selecionar. Quando eu seleciono o remover filtro global, ele exclui aquele filtro. Ele tira todo o filtro. Não era só o filtro, porque quando você faz individualmente, ele tira ou o filtro do código, ou o filtro, né, de mostrar ali no explorador, ou o filtro no documento. Certo, gente? Tá claro? Isso, agora já vamos usar. Qual que vamos agora fazer? O de motivos, né, Fer? Isso. Deixa eu só abrir aqui. Aí, qual a questão? Deixa eu abrir o memo. Para esse caso. E vocês conseguiriam responder a questão de pesquisa com aquela codificação dramatúrgica? Eu não me lembro da questão mais. Quais são as facilidades e dificuldades enfrentadas na trajetória para se tornar um pesquisador? E o que foi feito para transcendê-las e alcançar o objetivo? Então, veja, só para você ter... quem vai usar essa codificação? A Bia está aí? Ou a Bia foi? Não sei se a Bia está aí. A Bia estava, nem dei bola para ela.
Ela estava quietinha. Está todo mundo tão cansadinho, gente, que eu fico até... Que ela estava... Ó, a Bia provavelmente ela vai usar essa codificação dermatúrgica na tese dela, porque ela está buscando, né? O caminho de formação... Veja, o percurso de formação do pesquisador. Então, na realidade, uma subquestão do percurso de formação do pesquisador provavelmente vai ser uma subquestão da pesquisa dela. Quais as facilidades e dificuldades encontradas, concorda? Então tá. E aí a próxima questão. Próximo é a codificação de motivos, né? A gente colocou ali como pergunta: que lição de vida aprendemos com a história e quais caminhos percorrer para se tornar um pesquisador? Então, e para responder a partir da codificação de motivos, nós utilizamos o que o Saldanha traz bem no comecinho ali da fala, né? Quando ele começa a falar sobre esse método, essa codificação, ele traz ali uma referência do Thompson, e foi a partir dele que nós fizemos a nossa codificação. Então, ali no próprio texto do Saldanha, na página 128, bem no comecinho, tem um site ali, né? E dentro desse, nós clicamos nesse site, e esse site ele fornece para nós as letras do alfabeto, e cada letra do alfabeto tem uma definição, acho que eu posso assim dizer. Se eu tiver, a professora pode corrigir se não for. E aí, a partir disso, né, que o Thompson traz, nós fomos tentando codificar. O que nós fizemos? Ali a primeira codificação, nós colocamos ali, que é onde a Fer está com o mouse, né? A codificação, nós caracterizamos como a codificação M da categoria do Thompson, lá que estava que a gente clicou no site. Então, a categoria letrinha M é o número 310, falava sobre profecia favorável. Deixa eu só fazer um parênteses, Thalita. Vocês conseguem perceber que... veja, você ter a ideia de codificar motivos para alguma coisa, isso é do Saldanha. Agora, você achar um referencial teórico não é do Saldanha. Então, é isso que eu acho importante como dica. Por exemplo, esse capítulo aqui, com certeza a Bia vai ter que ler. E quem sabe, esse autor vai ter que estar na tese dela. É uma referência que o Saldanha trouxe dentro do texto dele, né? Exatamente. Ela vai ter que buscar mais, quer dizer, como que foi criado esses motivos, ou seja, tá? Por quê? Porque ela pode usar isso, tá? Como parte do referencial teórico dela. Ela vai analisar a trajetória da formação do pesquisador dela. Ela tem uma literatura sobre a aprendizagem do adulto, mas ela também pode ter uma literatura que ajude a enxergar o que os dados delas estão dizendo. Que talvez seja essa daqui, vou até anotar, que eu nem me lembrava deles. Então, vamos lá. Eu mandei aqui no... Pode falar. Não, é só para complementar que aí essa lista que a Tata, acho que a Bisac mandou ali no chat, isso, ela é bem relacionada à mitologia, né? Ele traz do Thompson com essa questão. Vocês vão ver que até os nomes são esquisitos, assim, porque eles vêm da mitologia. E na hora, quando o Saldanha vai falar sobre essa codificação de motivos, ele também traz, né, que a codificação de motivos ela pode ser para classificar diferentes elementos de contos populares, mitos, lendas, coisas relacionadas a isso. E aí eu coloquei ali no chat realmente o site para quem quiser entrar para ver. E aí, né, para quem clicar, vamos ter as letrinhas do alfabeto. Em cada letra nós temos uma definição, né? E dentro de cada definição nós temos várias codificações que o Thompson atribui. Né, isso que a professora falou, a gente tem que ver o porquê, enfim, isso realmente a gente não chegou a ver, né? Quais os critérios. E aí a gente não foi mais a fundo assim. Mas aí nós categorizamos, codificamos como profecia favorável, a letra M, o número 310, quando ela diz ali que ouvi de uma professora que eu admirava muito, que deveria me profissionalizar para dar aulas. Então, nós
codificamos como uma profecia favorável, algo que possa... Encaixa bem, né? Isso, algo que pode ter ajudado ela a decidir, né, por qual o caminho que ela iria seguir. No caso, foi optar pelo mestrado e, posteriormente, o doutorado. Aí nós temos o W35? É isso? Ah, tá aqui embaixo. Então, aí nós temos ali a codificação da letra W, o número 35, que fala a respeito de justiça. E nós codificamos na parte em que a estudante colocou: me considerei muito justiceira e tinha muita vontade de mudar a realidade que vivenciamos. Depois dessa codificação, aqui é 10. Aí nós colocamos ali como código ações recompensadas, que é da letra Q, número 10, e ações recompensadas nós codificamos a parte em que ela diz que foi surpreendida com a primeira colocação. Então, a partir de uma ação que ela teve, ela foi recompensada. Algo nesse sentido que nós conseguimos codificar. Dando continuidade, nós colocamos a letra W, número 28, que ele fala sobre self-sacrifice. Eu não sei falar inglês, né? Self-sacrifice, um sacrifício que ela fez, né? Um sacrifício que era para ela. E nós codificamos a parte em que ela diz que, né, esse sacrifício, a partir da codificação que estava lá no site do Thompson, seria aliar os estudos a uma jornada de trabalho puxada. Aí mais para baixo... Aí foi informada que minha bolsa de estudo seria estendida para um doutorado. Quando a estudante relata isso que eu acabei de ler, nós colocamos a letra N, número 30, quando fala de mudança de sorte ou destino, né? E aí a gente achou que se encaixa bem também, porque pode ter sido por sorte, mas algo do destino também, ela ter essa concessão da bolsa progredida, né? Não somente para o mestrado, como para o doutorado também. Posteriormente, tem a de gratitude. Isso. A de gratitude, nós colocamos ali a letra W, número 27, e nós codificamos a parte em que ela diz: família é tudo para mim, é o que me mantém motivada para tudo o que faço na vida, inclusive a pesquisa. Então, algo, né, que ela tem apoio, essa gratitude, essa gratidão pelas pessoas que estão com ela, em específico a família, como ela descreve no relato. Eu acho que foram esses, né, que a gente colocou para a codificação de motivos, com base no que o Saldanha traz a referência do Thompson. Muito bom. Muito claro. Tá claro, gente? Essa codificação alguém consegue ver alguma dessa codificação que pode ajudar na pesquisa de vocês? Alguém? Edmeir, eu estava pensando de abrir o microfone para falar sobre isso, não necessariamente na minha pesquisa, mas uma temática que é muito comum na psicologia, por exemplo, se fosse uma pesquisa com mulheres vítimas de violência, né? Pensando essa parte desse tipo de esse olhar atento às motivações, aos pensamentos místicos, sobre o que está envolvido nesse processo, acho que encaixa perfeitamente assim na discussão, né? Se fosse trabalhar com entrevistas, por exemplo. Qualquer vítima, veja, na realidade você falou as mulheres vítimas, mas qualquer, né, vítima, sim. Qualquer tipo de violência, Então, quem trabalha com direitos humanos, a gente tem alguém, né? Quem está em direitos humanos pode usar muito esses códigos. E veja, você olha para o material, se não fosse essas sugestões de codificação, você ia olhar para o material e ia falar assim, mas o que eu posso aproveitar disso? Concorda? Porque eu acho assim, que existe um momento, que é aquele momento que o pesquisador chega, tá? E coletou os dados, e daí ele olha para os dados e fala, e agora? Começa ali e fala, por onde eu começo? Então, é nesse momento que vocês vão ter que pegar os exemplos que a gente gerou em sala de aula, os capítulos do livro, vão reler para vocês falarem, bom, mas o que eu quero buscar é o quê? Quais dessas codificações que vão me ajudar a responder a minha questão de pesquisa? Então, vocês conseguem ver que isso não é uma receita, né?
que é muito, né, particular de cada questão de pesquisa. Professora, eu tenho uma questão. Essa de motivo, porque quando eu li lá no Saldanha, eu não entendi ela como sendo de motivação necessariamente, mas sim o motivo como sendo um elemento dentro da narrativa, o que na literatura, né, na área da linguística, da análise literária, a gente chamaria de elemento central. Por exemplo, algo que, no meu entendimento ali, algo que era recorrente na história, sabe? Um personagem que é importante, ou um sentimento importante, um cenário representativo, também pode ser considerado dessa forma ou não? Não nesse caso, né? Porque você não está buscando o que é importante. É isso que a gente está... Veja, é diferente. Ele está te dando uma classificação na codificação de motivos, tá? É a nossa de motivos, certo? Só volta para a gente um pouquinho, deixa só marcado o de motivos para a gente. Tá? Então, veja, na realidade, ele está correlacionando a codificação de motivos eu tenho um acontecimento. Então, vamos pegar o exemplo que o Rafael deu. Eu tenho uma violência, tá? Algo que ocorreu que né? E aí eu vou codificar para entender o que quer dizer, os diferentes motivos, o que está por trás daquilo. Tá? Porque eu tenho uma violência e eu não estou buscando o motivo da violência, eu tenho uma violência que afetou alguém. Então, uma pessoa sofreu de uma violência, tá? Então, ela está com um sentimento, ela guardou aquele sentimento e ela está tentando se livrar dele. Então, o que essa codificação de motivos me permite? Me permite localizar esses elementos que talvez não deixem ela se livrar dele, talvez, certo? Então, é isso que é o código de motivo. Então, na questão de pesquisa delas, volta a questão de pesquisa. Tá? Ó, então, quando ela fala assim, ó, quais os caminhos para percorrer? Então, qual que é o evento? Qual que é o fato? Sei lá, o fato é se tornar pesquisador. E aí elas vão coletando, quer dizer, tudo aquilo, né, como motivos que levaram a ele a se tornar pesquisador. Mas observe que isso não é um caminho único. Eu posso fazer essa mesma leitura dos caminhos para tornar pesquisador por outra codificação, por outro olhar, que não seja o olhar de motivos, que foi o que elas fizeram na primeira... Volta à primeira questão de pesquisa. A questão só para gente. Ó, na primeira, tá? Nos códigos dramatúrgicos, tá? Não olha, na realidade, é o que é feito para transcender o alcance do objetivo. Então, quando elas falam assim, olha, das facilidades e das dificuldades, então, quer dizer, é um elemento também da trajetória dele de pesquisador. Tá? Por isso que eu poderia, por exemplo, numa questão mais ampla, tá? Por exemplo, qual o caminho para se tornar um pesquisador? Seria a minha questão central. E eu poderia ter diferentes subquestões. Por exemplo, quais as facilidades e dificuldades enfrentadas? Ok. Então, eu vou fazer uma codificação dramatúrgica. Por quê? Porque eu vi que a codificação dramatúrgica, se eu usar esses autores que o Saldanha sugere, os autores e não Saldanha. O Saldanha não dá efetivamente, só ele, o respaldo teórico para você fazer essa codificação. Ele cita vários autores, o objetivo, o que é, emoções, o que é. Quer dizer, que tudo isso vai compor, tá, essas facilidades. Ah, mas eu tenho uma outra subquestão. Eu também quero, na minha mesma pesquisa, eu quero entender
tá? Ó, a lição que aprendemos com a história. Então, quando eu pego a codificação de motivo, eu estou tentando extrair essas lições. Tá? Mas e por que ela entra no literário e não no emocional? Porque ele vai buscar na literatura, porque o que ele busca, tá? Olha só, porque eu tô com um referencial teórico, às vezes do imaginário, eu tô com um referencial teórico da literatura, dessa área de literatura mesmo. Ele vai falar lá, quem estuda os imaginários, ou entendeu? Então, por isso que ele usa as figuras de linguagem, na realidade. Porque são figuras de linguagem que ele usa. As figuras da literatura. Quando você traz, né, todos... Porque quando você vai lá na explicação desses autores, normalmente eles vão explicar, porque na literatura existem essas figuras. Então, por isso que eles chamam de linguagem, de literários, de linguagem. Então, na realidade, não deixa de ser uma codificação afetiva, mas só que agora essa codificação afetiva vem de uma... Pode ver que quando eu usei a codificação afetiva, eu não tinha uma base teórica por trás dela. Eu podia trazer a base teórica que eu quisesse. Quando eu trago as figuras, os métodos de literatura e linguagem, você pode ver que ele dá uma base teórica mais clara, mais efetiva. Ele dá uma classificação já para isso, que normalmente vem da literatura. Então, essa é a diferença. Se eu for codificar como códigos afetivos, eu posso simplesmente o quê? Levantar as citações. Veja, quando eu estava fazendo a codificação afetiva, pode ver que ninguém usou esses padrões. Foram extraindo. Tipos de emoção, positiva, negativa, mas não colocando já numa lente específica. Então, quando eu usar a codificação dramatúrgica, eu vou ter que usar o quê? Algum referencial. Eu acho que deve existir outros, mas equivalentes. Rafael, não deve existir na psicologia outros que, por exemplo, como ele apresentou lá aquela tabela, a tabela do site aqui, olha, do Thompson. Eu acho que existem outros pesquisadores que têm outras, classificações. Sim, vão ter outras matrizes de pensamento da psicologia, que vão falar, por exemplo, a psicologia sócio-histórica vai ter uma matriz de como pensar isso, a psicanálise vai ter, inclusive no PPG que eu faço parte, tem uma pesquisa sobre ato infracional, ouvindo através da metodologia narrativa, né, sobre a trajetória da criminalidade de adolescentes, e a base teórica é psicanálise. Pois né? Então, tem a questão dos arquétipos também, que a gente estava lendo. Sim, esse é outra psicanálise, não, mas sim. Não sei, tecnicamente. Os arquétipos também entram nessas figuras literárias de linguagem. Porque eu me lembro que, por exemplo, de onde saíram os arquétipos? Eu não sei se as mulheres aqui, os homens, alguém leu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos? Eu já li. Pois é meu livro de cabeceira, tá? Por quê? Aí você começa a entender que, na realidade, muita coisa da psicologia que estuda isso, antes de existir como é que eu posso dizer? Não só antes de existir, mas essas lendas, as figuras de linguagem, as figuras literárias para explicar ou medo, sentimento, enfim, já existiam. Sim, o Freud tem vários textos sobre o tabu também, né? De como são construídos os tabus. Exato. Então, quando você lê aquele livro, por que eu dei esse livro? Porque daí você começa a ver que um conto de fadas que contam desde sempre, né? Que o mesmo conto de fadas que tem
numa cultura europeia, tem o conto de fadas equivalente numa cultura inuí, né, que são os esquimós, para representar o mesmo perigo que a mulher podia passar. Então, aí você começa a ver que então, as figuras de linguagem que ele diz literárias são essas. E que hoje, essas figuras de linguagem literárias, quem dá o suporte para elas? A psicologia. É isso, não é, Rafael? Ô, Edmeire, eu caí. Não. Eu falei assim, eles usam, minutos. por exemplo, essas figuras literárias, tá? Que eles chamam, tá? E de linguagem, que existiam nos contos de fadas, que existiam enfim, né? Nos contos, né? Sei lá, enfim, né? Na história oral nossa atual. Então, quem dá suporte, quem conseguiu catalogar isso, foi a psicologia. Mas elas não deixaram de ser figuras de linguagem, figuras literárias, não é? Sim, com certeza. Mas quem estuda, quem classifica... Então, quando ele fala métodos literários e de linguagens, ele não está associando isso... Como é que eu posso dizer? A língua. Ele está associando a essas figuras, a essas da literatura. Sim. E tem uma discussão, por exemplo, tem um amigo meu que é doutor em linguística, ele estuda, ele faz todo um estudo sobre, ele fez uma análise criminológica, né? E aí ele pegou o texto, né, e viu como que foi a construção do texto baseado nos construtos da língua portuguesa, né, para determinar ou não a autoria de textos diferentes ligados a um suposto assassinato, assim. Só que aí uma outra discussão também, completamente diferente que a gente da psicologia faz. Não é um método literário, aí é linguístico, que é diferente de literário e de linguagem. Sim. Que ele chama de... Eu acho que esse que ele chama de linguagem é como você falou, essa linguagem oral, não é? Que vem... Então, sim, da comunicação, da forma que a gente se expressa, assim, uma linguagem talvez mais coloquial, assim, não sei. Então, essa. Não sei se ficou claro, Gabriele. Ficou, professora. É que quando ele faz a diferenciação lá entre tema e motivo, eu liguei com essa parte de elementos da narrativa, sabe? Mas entendi agora. Né? Porque eu acho assim, o que seriam os elementos da narrativa? Você que é de letras, né, Gabriela? É que é justamente o que ele apresenta, ele abre um parênteses no livro, daí ele coloca cenário, personagens, uma roupa, algo que é recorrente na narrativa e que tem essa pegada simbólica por trás. Isso a gente fez, né, na verdade. Mas aí você tem que ver, olha, a palavra-chave é esse simbólico, entendeu? Então, eu posso fazer essa associação com o cenário, posso fazer essa associação com esses elementos, mas eu tenho que ver a simbologia atrás disso. Então, talvez eu pudesse até, num primeiro momento, codificar os cenários, codificar os elementos, mas eu tenho que buscar essa simbologia, entendeu? E aí vai depender do que você quer descobrir, né? Do que você possa ter. Aí se eu usar esse tipo de codificação, eu tenho que ter como base autores que me deem suporte para buscar essa simbologia, entendeu? Não é uma codificação, como é que eu posso te dizer? Estrutural, entendeu? Porque quando eu tenho cenário, quando eu tenho, né? Eu não vou codificar qual cenário, não. Eu posso dizer assim, bom, então a minha escolha é codificar cenários. Ok, mas qual literatura que eu vou usar para determinar os diferentes tipos de cenário que tem nessa linguagem? Naquilo que ele está se expressando. Entendeu? Então, eu não posso ter essa codificação simplesmente classificatória, entendeu? Eu tenho que ter essa base, normalmente, da psicologia, né, gente? E, professora, se tivesse essa forma, seria uma classificação estrutural. Exatamente.
Exatamente, Reginaldo. É isso. Você viu? Até a minha palavra estrutura. Se eu fosse, não, esses são cenários, então ele está dizendo assim, quando ele coloca entre parênteses, ele diz assim, pode ser cenários, pode ser, cadê os outros? Cadê o parágrafo que ele fala aqui? Deixa eu achar. Aqui, ó. Então, olha, ele diz aqui, tá? Aquilo que significa, né? Que ele pode ser comidas, costumes estranhos, mas eu tenho que ter. Então, quer dizer, eu vou buscar nesses elementos essa figura que está por trás desses diferentes cenários. Fê, até pelo exemplo que o Saldanha dá no livro, dá para a gente perceber ali, por exemplo, quando ele traz a codificação tabu, drinking, né? Ele não codifica o alcoólico e o smoked pot. Ele codifica isso já meio que interpretando isso como um tabu, né? Que o ato de beber era um tabu. Exato. Exatamente. Uhum. Ele já está. Exato. Então, veja, ele está dando. É uma codificação, gente, muito mais reflexiva do que qualquer outra codificação que vocês viram aqui. Entendeu? Eu preciso estar dentro, né, quase uma inferência muito maior. Tudo bem? Então, passamos para o próximo. Então, eu vou falar sobre os códigos narrativos, né? Uma coisa que o Saldanha, ele fala no livro é que esse processo, ele é muito exploratório e especulativo, porque você consegue fazer essa codificação muito diante do texto que você está lendo. Então, não é muito assim, a regra para fazer é essa. Isso vai depender muito do texto que você está lendo, da pergunta que você tem, né? E aí ele também fala que a narrativa seria esse documentário curso de vida. Então, por isso, esse método exploratório, né? E ali na Memo, então, a gente fez a nossa pergunta de pesquisa. Como você chegou até a pós-graduação? E ali a gente trouxe lá embaixo algumas sugestões, né, que ele traz para fazer essa codificação, que seria story type, né? Então, que tipo de narrativa, que tipo de história é essa, a forma, então se é um monólogo, se é um diálogo, qual é o gênero, né? Se é uma tragédia, uma comédia, um drama, o tom que o personagem dá para isso, então é um tom otimista, é um tom pessimista, então é bem de uma forma geral, essa codificação por narrativa. E ali vocês vão ver que ali onde a Fer está mostrando que tem vários, né? Tem várias coisas que a gente pode codificar. E uma das coisas que o Saldanha fala também no livro é que a narrativa você acaba meio que codificando parágrafo por parágrafo para você conseguir ter um geral. E eu queria também ressaltar que o Rafael falou sobre a questão da violência e essa questão dos direitos humanos, ela se enquadra bem no código narrativo, tanto que ele dá esse exemplo, essa questão das mulheres, do feminismo e diversos outras manifestações, assim, né? Então, essa questão dos direitos humanos está bem ligada com esse código narrativo. Então, Não, veja, só para fazer... E veja que, olha, o exemplo do Saldanha, mas quem dá o suporte teórico para construir esse tipo de codificação é o Bamberg. Porque essa lista de codificação dele, essa lista de codificação provavelmente, tá? Ele extraiu aqui do Bamberg, depois eu vou até procurar, tá? Eu estou resgatando aqui também. Ou ele foi agrupando de diferentes pesquisas que ele viu que tinha uma análise de narrativa, entendeu? Então, ele fez essa síntese e trouxe para a gente, olha, então, se você for codificar narrativas, isso daqui é importante esses códigos vão te ajudar a entender. Isso mesmo. Ele traz do Bamberg mesmo, professora? É ele que dá a lista? Isso mesmo, ele que dá a lista.
Então, põe aqui no link para gente no chat. É porque a lista está no livro mesmo, ele copiou. Ah, ele copiou? Aham. É que eu tô com a versão de 2009, prof, mas ele tá na página 111, na de 2009. Eu não sei, nessa não deve estar na mesma. Não, a lista tá, mas eu queria ver o artigo do Bamberg. Eu procuro aqui e mando depois, pode ser? Tá. Pode. Então, aí, aqui a gente ficou com uma dúvida, na verdade, quando a gente estava fazendo em grupo, que algumas coisas se referem ao texto geral. Então, a gente ficou se perguntando assim, será que a gente escreve, então, isso numa memo? Ou se a gente grifa todo o texto e faz um código do texto inteiro, sabe? Qual, por exemplo? Aí, por exemplo, ali, ó, eu coloquei no participante 13, mas que seria story type. Aí a gente definiu como uma história de vida. Então, é uma narrativa de uma história de vida. Aí então, seria... Então, agora vamos ver o seguinte. Quando eu tenho, algo que é do participante, onde entra essa codificação no Atlas TI? Como comentários? Não, como grupo. Porque aí quando você vai ter o grupo de documentos cujos participantes, cujo, o documento que você leu, se você classificou como tragédia, como comédia. Agora eu fico pensando, Será que eu já posso fazer, tipo da história, Será que eu, sobrevivente, uma narrativa sobrevivente, mas a narrativa, o que vai me dar o tipo de narrativa é a predominância de parágrafos que venham, porque, veja, isso são escolhas que vocês têm que fazer. Porque, por exemplo, eu vou ler o texto inteiro e vou chegar à conclusão, esse texto é uma história do tipo, uma narrativa de sobrevivente. Aí você vai criar um grupo dizendo, um texto do tipo narrativa de sobrevivente. Ok? Só que, o que tem no texto que te prova que esse texto é uma narrativa de sobrevivente? Então, quando a gente está codificando, então, quais os códigos que você faria que seria de fora a fora? Do documento, que você falaria assim, é da primeira linha até a última. Quais os códigos? Aquele story tip? Você fala dessa lista que ele passa? Uhum. Eu faria o story type. Aí, calma, então tá. Mas aí eu te pergunto, Se você dissesse assim para mim, não, esse texto é story type. Veja, gente, essa é a diferença, isso é pesquisa. O que prova que esse texto é do tipo story type para você? Quais são os elementos de um story type? Eu acho que aí poderia entrar o ponto de vista de primeira pessoa, que é a pessoa contando a história de vida dela, então poderia ser uma codificação dentro da história de vida, né? Que no caso, se a gente utilizar esse código que a gente levantou, né? Do story type e história de vida. Então, os pontos que poderiam comprovar isso, né? Como a professora falou, poderia ser o ponto de vista de primeira pessoa, o gênero, né? Drama então, deixa pessoal. Deixa eu ver, onde você codificou aqui o story type? Prof, a gente colocou, a ideia era colocar o texto inteiro, tá? Não, mas ele foi... Você está entendendo que isso é errado? Porque decidir que isso é uma história de vida, uma história, enfim, isso é uma conclusão. Então, sim, mas a gente só fez depois dos outros códigos. Você codificaria os elementos dentro do texto que você consideraria que análise desses pedacinhos de texto permitiriam que você concluísse o tipo de
de story, que é a pessoa... Aí, como a gente traduz de narração, né? Não, narrativa? Tipo de narrativa? É, tipo de narrativa. A gente... tipo de narrativa, mas você teria que codificar... Ó, por exemplo, isso daqui não me diz nada, tá entendendo? Isso é uma codificação, se a gente for pensar, é aquela inferência que se você mandar para uma revista, eles vão dizer assim, mas o que te levou a dizer que essa narrativa é desse tipo? Então, por exemplo, qual frase daqui que me permite dizer que... Ou não permite dizer qual, mas permite me dizer... Porque quando eu começo a ler um texto, eu não sei que tipo de narrativa que eu vou encontrar. Então, o que eu teria que explicar? Então, vamos lá. Só para te explicar, a gente fez ali... toda essa lista foi depois disso tudo que a gente deduziu que era uma história de vida. Talvez o jeito que a gente colocou, onde a gente colocou, esteja errado. Mas não foi assim, da nossa cabeça. A gente foi analisando todo o texto e aí fez algumas outras classificações que ele propõe ali, então. Que aí eu posso ir falando uma por uma e depois a gente conclui isso, entendeu? Então, por exemplo, assim, Fê, você vai para o segundo... Ali, ó, escuto de colegas e amigos que têm certa habilidade em explicar coisas. Aqui a gente já vê que o texto está sendo contado em primeira pessoa. Aí a gente fez a codificação de point of view, que é a primeira pessoa. Tá aqui, isso, tá aqui. Isso. Já vi. Tá? Aí, outra coisa que ele propõe, que é a duração, né? Esse espaço de tempo. Então, em que tempo isso se dá? Aí a gente codificou ali, ensino fundamental. Mais para baixo, a gente vai ter essa classificação de novo. Quando fala TCC, por exemplo, que é a duração ali, graduação. Aí a gente tem duração, mestrado, que é em cima ali. Então, olha só, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o caminho da codificação, tá? Então, observe o seguinte. Então, Então, o código NC Story Type não nasceu primeiro, certo? Não nasceu depois de tudo. Então, se ele nasceu depois, é porque você viu alguns códigos que por exemplo, tá? Você viu lá que o código ponto de vista primeira pessoa, qual outro código que poderia te justificar qual outro código onde tem primeira pessoa? Tem várias frases, professora. Tem lá embaixo no acontece. Então tá. Abre para mim aqui mais os teus códigos. Eu quero ver quantas vezes ele aparece. Não, é que a gente codificou só uma vez. A gente não colocou todos os... Mas é isso. Abre para mim aqui o explorador. Deixa ele mais abertinho, assim, para eu poder enxergar do ladinho. Isso. Então, veja. A primeira coisa, tá? Então, vocês têm que entender. Eu teria que codificar se para mim é importante classificar esse texto, tá? Eu teria que ter aqui que nesse texto eu tenho tantas citações na primeira pessoa. Por quê? Porque, então, tudo que me levasse à primeira pessoa, eu codificaria nesse código. Então, vamos lá, mais um exemplo. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. NC View. Tá, ele só tá uma. Então, vamos ler. Desde o ensino federal, escuta os colegas. Tá, então, olha aqui, ó. Então, escuta os colegas. Então, seria todos os verbos, né? Mas não só. Pode pôr o verbo e o complemento, né? Liderei grupos. Não, liderei grupos. Isso. Tá? Então, liderei grupos. Ouvi de uma professora. Ouvi de uma professora. Que mais? Eu precisaria entrar ali. Eu admirava. Eu poderia. Eu poderia. Então, a partir do momento, tá? Que eu consegui, tá? Uma certa representatividade desse eu posso dizer que ele entendeu? Porque na hora do teu resultado final,
Você teria que me mostrar, tá, então, os textos que... Aqueles participantes que fazem parte do grupo, tá? Ponto de vista... além, vamos supor, para ele não ser uma narrativa... Como que é mesmo? História de vida? História de vida, tá? Uma história de vida. Por exemplo, qual outro tipo de narrativa que existe? Outra coisa que ele explica só, prof, também, é que ele ainda vai falar isso no texto, Saldanha, que isso vai ser uma conclusão do pesquisador. É muito particular essa questão da narrativa, que é esse contato entre pesquisador e o entrevistado, vamos supor, né, que se fosse um entrevistado, que ele vai gerar essas conclusões. Então, isso é muito, muito do pesquisador. Mas veja, é do pesquisador, mas eu tenho que ter evidência, Fernanda. Se eu não tiver evidência, não é sensibilidade. Eu tenho que ter evidência do discurso, que é isso. Então, por exemplo, eu estou tentando, assim, você tem que ver o seguinte, que, então, num primeiro ciclo, eu consigo estabelecer, tá, as características de um tipo de história. Então, esse código, tá, poderia ser assim, não. Então, eu estou buscando os tipos de narrativas, ok? Então, eu vou ter lá um código que eu não sei que tipo de narrativa que é, tá? Mas eu poderia dizer assim, bom, se o ponto de vista é um código que eu criei para identificar o tipo de narrativa, eu poderia chamar isso daqui TN, ponto de vista. TN, sei lá, vamos supor que tipo de código eu teria para ponto de vista, abre para mim mais um pouquinho. Aliás, vai para o lado, ponto de vista o que mesmo? Não, tá aqui, primeira pessoa. Tá, isso, que pode ser primeira. Eu não poderia ter um código, ponto de vista impessoal? Não, ele chama primeira pessoa, terceira pessoa, narrador omnisciente. Sim. Não, terceira, ele não. Quando ele fala que omnisciente, eu acho que pode ter impessoal. É o impessoal, que ele fala que... Então, eu não poderia, nesse texto, localizar pedaços que ele dizia, que ele faça afirmações impessoais? Então, observe que a partir do momento que você encontrou a primeira pessoa em cima, você deixou de codificar. Você entendeu? Então, vamos ver aqui. Alguma coisa que ele fala que seja impessoal. Vai para baixo, vamos ver se tem alguma coisa. Eu acho difícil achar no memorial, professor, algo impessoal, porque a gente está contando uma coisa pessoal, né? Todos os memoriais. Mas outro tipo de narrativa, qualquer... Porque ele falou quais as opções que ele deu. Ele deu primeira pessoa. Cadê? Terceira pessoa. Terceira pessoa. Eu acho que tem um momento que o personagem fala dos professores ali, não tem? Veja. Mas ele não usa a terceira pessoa. Não. Uma professora que eu admirava muito. Mas ele continua sendo primeira pessoa. Mas e quando ele fala do mestrado? Diante das possibilidades ofertadas pela instituição, tem essa escolha. Porque observa o seguinte, vocês pegaram um texto que é de uma jornalista, que não mistura textos. Eu falei isso ontem, quando a gente estava codificando. É verdade. A gente falou que estava difícil. Um ser humano normal não faz A gente brincou ontem, eu falei assim, o pior é que eu não misturo o tempo verbal, então a gente você não mistura tempo verbal e se você escolheu, você sabe o que é isso. Se você escolhe uma narrativa, você vai do começo ao fim. Então, por isso que eu estou insistindo para vocês, que eu teria que pegar esse texto e codificar os tipos de... Então, vamos supor,
Então eu tenho o TS lá, narrativa primeira pessoa, terceira pessoa. Por quê? Porque é isso que me identifica, a Gabriela, isso também é da área da Gabriela, o que me identifica o tipo de narrativa? Tá? Por que a gente teria que fazer isso? Porque eu só poderia concluir, então, porque eu não posso, no primeiro ciclo, eu estou no primeiro ciclo, não é para tirar conclusão apressada. No primeiro ciclo, eu não posso tirar conclusão. Então, aquele código ali que vocês queriam achar um jeito de codificar, não existe no primeiro ciclo. Por quê? Porque aquele código é um código que você cria a partir de uma conclusão. A partir do momento que você olha para um texto e vê assim, bom, eu estou enxergando um padrão nesse texto. Por mais que o meu locutor, é isso? Quem escreve? Quem faz o texto? Gente, me ajuda em língua portuguesa aí, pessoal de letras e de comunicação. Por mais que quem escreveu o texto, tá? Porque eu não participante da minha pesquisa. Eu acho que é o enunciador, porque está dando o enunciado. Aí quem está me contando, quem está enunciando, quem me escreveu isso, o meu participante, qual é a predominância no discurso dele? Não, a predominância, ele no meio do texto dele, ele fala algumas vezes, o mestrado o mestrado foi difícil. Professora, mas mesmo ele usando terceira pessoa, ainda vai se encaixar como história de vida, porque é subjetivo. É o ponto de vista dele sobre o mestrado. Certo, mas aí é que tá. Então, só que você tem que me dar provas, você entendeu? É aí que eu quero chegar. Então, quais são os indicadores de uma história de vida? Ao final da tua pesquisa, isso não é o objetivo da tua pesquisa, localizar os indicadores de uma história de vida, porque você estava com outro. Mas eu, metodologicamente, quando eu ler a tua pesquisa e eu for fazer uma história de vida, eu vou chegar com... Nossa, então eu posso, quando eu estou analisando uma história de vida, eu tenho que encontrar primeira pessoa, essa outra contribuição da Gabriela, que é elementos... Como que é a Gabriela que você chamou? Subjetividade. Subjetividade. Tá, quais os pedacinhos de subjetividade que tem? De fato são subjetividades? São, né? Porque é para ele. Mas, enfim, então, eu tenho que encontrar essas provas, tá? Que me levaram no ciclo intermediário. Eu vou olhar esse participante, eu vou ver todos os códigos que eu coloquei para esse participante, eu vou deixar só os códigos, eu vou fazer um filtro e vou falar, bom, quais os códigos que eu criei que determinam, que podem determinar um tipo de narrativa. Tá? Não, então eu tenho qual? Tipo de narrativa. TN tal coisa, TN subjetividade, TN... Porque qual outro código, para não ser um relato, uma história de vida, por exemplo, se fosse outro tipo de narrativa, falem para mim um outro tipo de narrativa. Ele fala história de sobrevivente. Narrativa do sobrevivente. Tá, então... Ou uma epifania. Tá, mas então, por exemplo, na narrativa sobrevivente, eu teria um código, tá? TN, tá? E aí eu teria um código TN, que eu teria lá... Volta lá para o primeiro. Não, tá aqui, olha aqui. Eu teria um TN, ponto de vista, primeira pessoa. Quando eu digo ponto de vista primeira pessoa, tá? É um código que eu criei. Por que eu criei esse código? Porque eu quero identificar o tipo de... Agora, qual código que eu poderia criar se eu quisesse identificar que é uma narrativa sobrevivente? Que tipo de... A pessoa que ele está relatando o texto, não poderia ser primeira pessoa também?
Poderia, e poderia ser também ali outro modelo, outro tipo que ele fala, né? O propósito, qual o propósito dessa história, né? Então, assim, poderia ser incentivar, poderia ser Superar. superar Então, alguma sobrevivente. coisa. Então, eu encontrei. Então, eu tenho um código de tipo de narrativa que vai ser superação. Bom, aí eu vi que nesse texto que eu estou analisando, depois que eu terminei de analisar o texto, eu vi que tem 10 pedacinhos de superação. Só que eu tenho 15 pedacinhos de primeira pessoa. Aí eu observo, não, eu tenho lá, sei lá, 30 pedacinhos de primeira pessoa, 9 de superação e 30 de primeira pessoa. Só que quando ele vai falar de uma superação, ele fala na primeira pessoa. Então, esses 9 são de primeira pessoa, então sobrou 21 códigos, 21 citações, desculpe, 21 citações de primeira pessoa que não são de superação. Certo? Mas aparece superação. Só o fato de ser... Então, veja, aí você vai dizer, a tendência dessa narrativa é qual? É uma narrativa de superação. Não, porque tem 9 só de superação. Eu tenho, de acordo com a lógica de vocês, tá? Eu tenho aqui 21 citações que foram de primeira pessoa, mas não são de superação. Mas é que aí você tem que cruzar esses dois, né? Então, você tem 21 de primeira pessoa, mas se o traço de caráter que mais apareceu foi superação, então é uma história, continua sendo uma história de vida, mas é uma história de vida de superação. Ah, você entendeu? Então, veja. Eu super entendi o que você está falando, prof. Que você tem que ver agora, entende? Então, você vai ter que ver e vai dizer assim, não, esse texto tem uma tendência, né? Ele é uma história de vida. Por quê? Está sempre na primeira pessoa. Isso. Um exemplo, prof, que deixa bem claro isso que você está falando também, é o segundo código ali. Fer, você pode subir um pouco no texto mesmo, levar ele mais para cima? Que é esse de duração também, que eu acho que exemplifica bem o que a prof está falando, né? Por exemplo, ali, a gente não falou que o texto é sobre a vida acadêmica, a gente falou duração, porque a gente não pode concluir. Então, a gente viu ali, por exemplo, que tem ensino fundamental, tem TCC, tem mestrado, tem doutorado. Aí, num segundo momento, a gente poderia concluir, né, a partir, de repente, de uma segunda codificação, que se trata de uma história de vida de um tempo, né, acadêmico, assim, de alguém que fez esse percurso acadêmico. Aí, acho que fica bem claro o que a prof está falando, né? Que a gente não poderia deduzir só olhando, é uma história acadêmica. Entendeu? É a recorrência. E veja, e não é uma questão quantitativa, por mais que, mas eu preciso do quantitativo, vocês entenderam? Porque senão a gente fica com aquelas pesquisas qualitativas que são frágeis. Aquilo que a Bernadette Gatti falou isso na nossa, né? Da fragilidade, às vezes, das pesquisas qualitativas, porque elas não consideram a incidência. E aí as pessoas saem tirando conclusões apressadas. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma daí de escrever. Né? E com esse cuidado que não é aqui que eu vou classificar. Eu teria que ter codificado tudo, passado por um ciclo intermediário, para daí ir para um avançado. Aí ir para o segundo ciclo, para eu tirar as minhas conclusões. Tá claro, gente, isso? Professora Dentes, né, prof? Os exemplos até agora ficaram a partir de um memorial. Quando eu, digamos, vou estudar um grupo de alunos que tenha 20 alunos, eu chego a conclusões para aquele grupo.
é para aquele grupo, mas você tem que, veja, e essa é a vantagem de você utilizar um software, entendeu? Porque você vai ter que ver quais os códigos que te levaram, que te permitem concluir aquilo, entendeu? Então, isso tem que ficar muito transparente. Eu tenho que ter, ó, o que está dizendo, entendeu? Então, quais são os códigos? Eu posso ter trajetórias muito parecidas e trajetórias ímpares que aí elas ficam sozinhas mesmo, não cabe nem no grupo. Exato, mas elas vão ter, mas é isso que você vai ter que descobrir, Rosilei, que para elas serem ímpares, eu vou ter que ter uma codificação, entendeu? Que me mostre que elas são ímpares. Então, ok. Entende? Eu vou ter que detalhar, se eu estou fazendo entrevistas com alunos, enfim, eu tenho que ter um nível de refinamento nos meus códigos que qualquer um consiga enxergar, tá? Que, de fato, quando eu fizer o perfil de cada sujeito, eu consigo enxergar que o perfil que eu digo não é o perfil sociodemográfico, né? Quando eu desenhar o que eu codifiquei para esse sujeito, eu consegui enxergar que talvez exista um padrão de codificação e aqueles casos são especiais. E aí eu vou mostrar que aqueles casos são especiais, entendeu? Eu não vou ignorar, ao contrário. Essa é a função da pesquisa qualitativa, mostrar o que está no padrão e o que não está no padrão. Porque aí eu posso dizer que naquele grupo de 20 eu tive tantas narrativas de sobreviventes, tantas narrativas trágicas, enfim, contos de fadas, e eu justifico essas características. É isso, professora? Sim, mas você vai justificar, veja, só que para você dizer que você teve tantas, você vai ter que me dizer assim, tá, o que está no texto que ela... Sim, a evidência da citação, né, e do código utilizado. Um grupo de citações que te levam para concluir que aquilo é uma narrativa daquele tipo. Uhum. E eu posso chegar à conclusão de que há trajetórias diversas, de que há uma tendência para trajetórias mais sofridas ou trajetórias mais coloridas, né? Exatamente. E você pode chegar à conclusão que existem narrativas, exato, que não são sofridas, existem narrativas que, né? Como ele diz aqui, diferentes tipos de narrativas. Ok. E até de histórias de vida. Você pode dizer assim que um texto que uma estrutura, né, narrativa pode estar entremeada com outra. Mas você tem que daí comprovar muito isso, legal. entendeu? E daí, para comprovar isso, eu teria que ter uma visão geral de quando, por exemplo, eu teria que ver... Bom, é o que a gente viria no intermediário, tá? Então, mas vamos lá. Eu teria que, para a Fer concluir isso, para a Fer e para a Fernanda, as duas Fernandas, as Fers, né? Elas teriam que ir lá na ferramenta de análise. Veja, isso é o que elas teriam feito no ciclo intermediário. Veja, no fundo, quando chegar o momento do ciclo intermediário, eu já expliquei ele, mas não tem problema, a gente vai retomar, porque daí a gente vai ter os dados da Marceli para a gente brincar. Ó, no ciclo intermediário, tá? Eu iria lá e vou fazer uma tabela de correlação código-documento. Não, código-documento. Então, aí eu vou pegar os códigos, tá? Também não gosto, eu gosto de fechar tudo, deixar só isso. Ó, aí eu vou fazer o quê, tá? Então, eu vou pegar quais são os códigos, tá? Que eu criei para que eu possa definir o tipo de narrativa.
Dá para colocar o tipo do personagem ali quando entra o protagonista, né? Uhum. Aqui. Pronto. Exatamente, tá. Aí, isso diminui. Diminui lá também no exploratório, o explorador. E aí, não, mas só que aqui embaixo não tem que diminuir, porque eu tenho ainda que selecionar os documentos. Ah, tá. Que é esse. Ó, então, se eu tivesse 10 documentos, tá? Sei lá, elas só colocaram o participante 13. Clica no 13. Uhum. Ó, e aí eu ia conseguir enxergar o que predomina. Uhum. Consegue ver? Muito legal. Então, isso daqui é o quê? É uma história pessoal mesmo. É uma ferramenta do ciclo intermediário. O ciclo intermediário, eu preciso ter essa habilidade de, se eu não tiver uma ferramenta na mão, eu colocar em planilha, entendeu? Porque eu não preciso do Atlas TI. Eu podia estar fazendo isso na mão e tá lá codificando. Esse código apareceu no sujeito 1, esse código apareceu no sujeito 2, entendeu? Então, eu consigo ver, por exemplo, no fundo, o que interessa para mim é o código ponto de vista, point of view, e character, né? Character type. Professora, ali caberia também até colocar, vamos dizer assim, os códigos que não apareceram nesse texto. Exato, não. Veja. São aqueles que definem o tipo de narrativa. Exato. Exatamente isso, entendeu? Porque daí eu ia enxergar aqui que estaria 0 nele. Então, se eu tivesse codificado, porque daí elas já colocaram aqui direto, colocaram só esse. Mas se eu tivesse codificado outros documentos, que ia ter, ao invés do ponto de vista primeira pessoa, tivesse aqueles outros, eu ia conseguir enxergar, entendeu? Então, essa seria a ferramenta de ciclo intermediário que eu utilizaria para poder o quê? Fazer um agrupamento, tá? Para eu conseguir dizer assim, bom, então agora eu consigo criar um código para grupos de documentos e dizer que tais documentos estão num tipo de narrativa.